Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, nós estamos hoje aqui celebrando já o 3º domingo da Quaresma. E a linha que vai nos conduzir durante toda a liturgia da palavra de hoje, que norteia o conteúdo das 3 leituras que nós acabamos de ouvir, é a conversão. E nós podemos dizer que o evangelho de hoje está subdividido em 2 partes. A primeira parte diz respeito à exortação que Jesus faz aos seus ouvintes, chamando a conversão. Se vós não vos converterdes, morrereis do mesmo jeito. E depois, a segunda parte, Jesus conta uma parábola, que também é bem conhecida, chamada a parábola da figueira. E nesta parábola, nós encontramos qual ensinamento? A misericórdia de Deus, que tem paciência, que espera, que nos dá a oportunidade para que nós também produzamos frutos. Então, é um pequeno contexto para que nós já possamos, ir mergulhando neste mistério e também no conteúdo desta palavra, para que agora, parando trecho por trecho do Evangelho, vamos tirando os ensinamentos
que Jesus quer nos dar através da sua palavra. Então quero te convidar, retome aí o seu folheto, Evangelho de hoje, capítulo 13 do Evangelho de São Lucas. Nós vamos tomar os 3 primeiros versículos, certo? Versículo 1, 2 e 3. Acharam aí? Vamos ler juntos novamente esses 3 versículos? Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Vamos parar aqui só para o padre explicar para vocês esse versículo. Na época de Jesus, Pilatos era a autoridade política mais importante que representava o império em todo Israel, na província de Jerusalém, aonde estava a sede do governo do Império Romano. E o que aconteceu? Alguns galileus que vieram de onde? Da Galileia, por isso eles se chamavam galileus. Eles começaram um movimento de insurreição, podemos dizer assim, contra o poder de Pilatos, que representava o Império Romano. E quando Pilatos se sentiu ameaçado por este movimento, por este grupo, o que Pilatos fez? Mandou matá-los. E mandou matá-los da forma mais cruenta que vocês poderiam imaginar. Quase que foi um sacrifício, aonde o seu sangue, o sangue das vítimas foram derramados, e ao mesmo tempo, Pilatos mandou que o sangue daqueles que foram mortos pudessem ser misturado junto com o sangue dos animais que estavam sendo oferecidos em sacrifício. E por que Jesus vai trazer, em primeiro lugar, este conteúdo falando para os judeus a respeito do sacrifício dos galileus? Porque, de acordo com a mentalidade judaica, havia uma teologia que prevalecia. E qual era esta teologia? A teologia da retribuição. De acordo com a teologia da retribuição, como que se dava a nossa relação com Deus? A partir do momento que eu cometia um pecado grave, ou que a minha família cometesse um pecado grave, Deus vingaria este pecado na minha vida, ou na vida da minha família, me dando o quê? Um castigo cruento. Então, os judeus entendiam que estes galileus, que foram mortos por Pilatos, não morreram apenas por uma questão política, mas eles acreditavam que a morte cruenta destes galileus era também o castigo de Deus diante do pecado que eles cometeram. E agora vem a palavra de Jesus no próximo versículo para contrapor esta teologia da retribuição. Então voltemos ao texto. Olha lá o versículo 2 e o versículo 3. Olha o que Jesus respondeu. Vamos ler juntos? Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes
ireis morrer todos do mesmo modo. Então, de acordo com a teologia da retribuição, os judeus imaginavam o quê? Que estes galileus eram mais pecadores do que os outros, e sendo mais pecadores, receberam o quê? O castigo de Deus. E aí Jesus vem para mostrar uma outra face de Deus, que é a face da misericórdia. Por isso que a segunda parte do evangelho de hoje, a parábola da figueira, Jesus vai nos falar sobre a misericórdia de Deus, para mudar esta mentalidade, porque esta mentalidade da retribuição, minha gente, não acontecia somente na época dos judeus, mas tem muitos católicos hoje que têm esta mente também, essa mentalidade também. Quando chega o momento da doença, padre, qual foi o pecado que eu cometi para que Deus permitisse que eu tivesse essa doença? Já ouviram esse tipo de conversa? Quando muitas vezes perde uma pessoa querida da família, padre, mas por que Deus está me castigando? Por que eu estou passando por essa situação tão difícil na minha vida? Como se as nossas tribulações, as dificuldades da vida, as doenças, os males que nós padecemos, como se isso fosse vontade de Deus para nós. E aí no versículo 3, Jesus abre uma nova possibilidade de reflexão. Eu vos digo que não. Eles não morreram de maneira tão cruenta por Pilatos, porque era da vontade de Deus, ou porque era castigo de Deus. Não. Agora eu quero exortar vocês, é Jesus dizendo para os ouvintes e dizendo para nós: se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Aí vocês poderiam perguntar: padre, mas por que Jesus fala isso para os judeus que estavam ouvindo ali o seu discurso? Porque além desta teologia da retribuição, os judeus imaginavam que a partir do momento que eles eram poupados deste tipo de sofrimento, o que isso poderia demonstrar? Que eles estariam justificados diante de Deus, e estando justificados diante de Deus, eles não precisavam fazer mais nada. De acordo com a mentalidade judaica, aqueles que não sofriam uma punição com a doença, com a paralisia, com alguma debilidade física, ou não passava por alguma doença ou tribulação, o que eles entendiam? Que nós estamos sendo poupados de qualquer tipo de dor, de morte e de sofrimento. Por quê? Porque nós somos bons diante de Deus, porque nós somos justos diante dEle, como se o que nós fizéssemos era o mérito necessário para que Deus não nos castigasse. E aí vem Jesus agora e vira essa conversa, porque Jesus está exortando aqueles que não passaram por dor, por sofrimento, pela morte, pela tribulação, dizendo: vocês também precisam se converter, porque não são as suas boas ações que vão te justificar diante de Deus, mas é um coração entregue e purificado pelo poder e pela graça do sangue de Jesus derramado na cruz, que nos dá a possibilidade de um itinerário de conversão que dura a vida toda. Quantas pessoas, quando vão fazer uma palestra ou dar algum tipo de ensino, diz assim: quando eu me converti. Está errado? Tem que dizer: quando iniciou o meu processo de conversão. Por quê? Porque a nossa conversão dura a vida toda. E é o nosso caminho de conversão com o Senhor que nos dá a possibilidade de buscarmos a graça dEle, de buscarmos a força dEle,
de buscarmos a misericórdia dele, independente de qual momento eu esteja vivendo. Então, se é momento de conquista, se é momento de vida boa, se é momento de muito trabalho, se é momento de uma vida frutífera, eu estando no caminho da conversão, eu estou com a força de Deus, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. Mas se for o momento da dor, da doença, da perseguição, da morte, do sofrimento, eu também estarei fortalecido pela força de Deus, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Aqui está a novidade do conteúdo que Jesus nos proporciona no Evangelho de hoje. Que o nosso caminho de conversão dura a vida toda, e que ele é útil para os momentos bons e também para os momentos difíceis. Mas se nós olhamos a nossa vida na mentalidade dos judeus, da teologia da retribuição, achando que o nosso Deus é um Deus justiceiro, é um Deus vingativo, ou se olhamos o outro lado, não é? Do nosso orgulho, dizendo, se não aconteceu nada de ruim comigo, significa que eu sou muito bom diante de Deus, e que eu já estou justificado pelas minhas atitudes. E aí Jesus vai chamar hoje a nossa atenção e puxar a nossa orelha. Se vós não vos converterdes, ireis morrer do mesmo jeito. Porque Jesus estava falando aos seus ouvintes, olha, vocês de repente não vão morrer como os galileus, que foram mortos por Pilatos. Mas vai chegar uma hora que todos vocês irão morrer também. E pode ser que antes que a morte física chegue primeiro a morte do coração. E é o nosso caminho de conversão, na graça, na força, na misericórdia e no amor de Deus, que não nos permite morrer antes da nossa morte biológica. É o nosso caminho, estando segurando na mão de Deus, como diz a música, e indo para frente, que nos possibilita a vida de Deus em nós, mesmo quando todas as realidades que estão à minha volta sejam realidades de morte. E é isso que Jesus está nos ensinando no Evangelho de hoje. Mas não termina por aqui. Além deste exemplo dos galileus que foram mortos por Pilatos, Jesus agora vai citar um segundo exemplo, que diz respeito a uma catástrofe, a um acidente. Vamos agora voltar ao texto, lá no versículo 4. Volte aí no seu texto, no folheto, versículo 4. Vamos ler juntos o versículo 4? E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Paremos aqui. Aconteceu um acidente. A torre de Siloé, que era uma torre importante para o povo de Israel, porque ela também tinha um valor religioso. O que aconteceu com a torre, minha gente? Desmoronou. E no acidente, no desmoronamento da torre, o que aconteceu? 18 pessoas morreram. Na teologia da retribuição, morreram porque mereciam morrer, porque foram castigados por Deus, porque cometeram pecado, porque não estavam justificados diante de Deus. Qual a atualidade deste trecho da Escritura, do acidente, da catástrofe, da queda da torre de Siloé? Olhar para a nossa realidade. Esta semana tivemos uma grande catástrofe onde? Em Moçambique, na África. Acredito que muitos de vocês acompanharam, não é? Pelos jornais, pelos noticiários. País de Moçambique, que já é um país muito pobre, veio lá
né? Uma grande tempestade e alagou tudo. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão desabrigadas. E aí, muitos começam a questionar: será que é castigo de Deus? Outros já dizem assim: ah, padre, mas aquele povo é tão pobre, e ainda Deus permitir que eles passem por uma situação como essa. Onde estava Deus? A mentalidade que ainda está inculcada na nossa cabeça. E aí, diante destes questionamentos, quando nós passamos pelas catástrofes, pelas provações, Jesus vai responder mais uma vez. Voltemos ao texto agora, nos versículos 5, no versículo 5, né? Versículo 5. Vamos lá? Lê bem forte esse versículo. Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Por que que Jesus não justifica aqui no Evangelho a raiz destes acontecimentos? Porque não era a missão de Jesus fazer isso. A missão de Jesus era nos oferecer uma possibilidade de compreensão para uma adesão que eu devo fazer quando acontece as coisas que não são boas na minha vida. Mas também Jesus nos possibilita um caminho de compreensão e adesão a Ele quando nós experimentamos, como eu acabei de citar, realidades como essa que envolve um número maior de pessoas, como em Moçambique. Ah, padre, Moçambique está muito longe, está lá na África. Bom, teve aquele atentado na escola em Suzano, em São Paulo, que mataram aqueles estudantes e depois, né, os assassinos também se suicidaram. E agora, diante disso, o que que nós podemos fazer? Conversão. Volta para o Senhor. Então, a palavra conversão significa volta, do grego metanoia. E este caminho de volta nos possibilita o tempo quaresmal. Quem participou da missa na quarta-feira de cinzas, ouviu na primeira leitura o profeta Joel nos falando: não rasgai mais as vossas vestes, porém rasgai os vossos corações e voltai ao Senhor. Então agora Jesus vem nos falar de conversão, que significa volta, mudança de caminho. Mas nós só conseguimos fazer este itinerário de conversão a partir do momento que eu mudo a minha mentalidade, para que o meu coração faça esta adesão ao que eu aprendi, ao que eu conheci, e isso daí resultará no quê? Na minha atitude. Então, conversão é mudança de mentalidade que envolve a adesão da minha vontade para que eu escolha, para que eu haja de acordo com a vontade de Deus. E é por isso que todas as vezes que Jesus vai falar de conversão, Ele dá catequese. Porque é a catequese, é a pregação da palavra, é o se abrir para ouvir a voz de Deus, que a nossa consciência é bem formada, e sendo bem formada, o nosso coração, a nossa vontade adere a este conteúdo, e aí nós temos a possibilidade de fazer o quê? De escolher de acordo com esta palavra. E qual é a nossa dificuldade no caminho de conversão? Aquilo que eu já falei na pregação domingo passado. Os nossos ouvidos estão tampados com os fones. E nós já não temos mais a possibilidade de escutar a palavra do Senhor. Nós não temos mais a possibilidade de ouvir a catequese de Jesus, porque nós só ouvimos o tuk-tuk do Spotify, do YouTube, da televisão, do Zap Zap, do Facebook,
não é assim? E já não somos mais capazes de ouvir a palavra. E a partir do momento que eu não ouço a palavra de Jesus, que eu não entendo a catequese dele, de fato o meu caminho de conversão fica mais difícil. Então muitas pessoas, quando vêm às vezes na confissão, na direção espiritual, fala: padre, eu não dou conta. Aí eu digo: de fato você não vai dar conta. Se no primeiro passo você já diz, e você está convencida que você não dará conta, você não vai nem tentar, porque você já deu o decreto, a sentença. Mas quando você diz: olha, padre, é difícil, às vezes eu sou frágil, mas eu vou tentar, e eu sei que com a graça de Deus eu irei conseguir. Olha a diferença do primeiro para o segundo, porque muitas vezes é mais cômodo, como eu falei também na pregação do domingo passado, o caminho do sofá e da cama, né? Do sono dos discípulos lá na transfiguração. Hoje, antes de começar a missa, eu ali na porta da igreja, chegou uma senhora e disse: padre, hoje eu voltei novamente, porque domingo passado eu ouvi o senhor falando na pregação, que a cama e o sofá nos tira da presença de Deus, e hoje eu tomei a decisão de levantar cedo e vir para a missa. Ou seja, quando eu abro os meus ouvidos para ouvir a palavra de Jesus, ela forma a minha consciência e me dá a possibilidade de fazer adesão, de hoje não mais ficar dormindo, mas levantar e vir para a missa, ouvir a palavra. Então, é este caminho de conversão que Jesus quer nos ensinar. Agora vem a segunda parte do evangelho, que é a parábola. Gente, eu sou apaixonado por Jesus, e eu fico imaginando como Jesus era um grande pedagogo, porque se ele tocou nesse princípio do judaísmo, que era a teologia da retribuição, já era um princípio consolidado, não há anos, mas há séculos, pelos judeus. E agora Jesus, por meio da parábola, vem mostrar uma nova face de Deus, que não é do Deus vingativo, que não é do Deus sangrento, que fica feliz em ver os seus filhos sendo sacrificados por Pilatos, porque cometeu algum tipo de pecado ou de erro. Agora, na parábola, Jesus vem nos mostrar como o Deus de Jesus Cristo age diante do nosso pecado, diante da nossa fraqueza, diante da dureza do nosso coração. Então voltemos ao texto na parábola. Vamos ao versículo 6 e 7. Acharam aí? Vamos ler juntos essa parábola? E Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Vamos parar aqui. Olha a parábola. Eu já expliquei, mas volto a explicar. O que é uma parábola? É um recurso de linguagem que utiliza elementos do cotidiano do povo, que chama a atenção dos ouvintes. Na maioria das vezes os ouvintes não se reconhecem estando na história contada, mas no final a parábola tem um conteúdo de fé a ser ensinado. E pode ser que dá a chacoalhada no ouvinte, porque no final da história ele entende que aquela parábola estava falando sobre ele. Certo? Então isto é uma parábola. Na parábola de hoje, Jesus vai utilizar um elemento que era muito comum em Israel, que é o pé de figo, chamado figueira. Então em Israel se plantava muito figo, e as árvores poderiam chegar até 12 metros de altura. Os seus galhos ficavam muito grandes, era uma árvore frondosa. E o figo, ainda hoje, é muito consumido em Israel. Pode ser consumido fresco, pode-se fazer o doce, pode ser consumido, né, também seco. E aí Jesus vai utilizar este elemento, por quê? Porque quem ouvia Jesus sabia o que era uma figueira. Aí ele começa a história. Olha,
uma figueira foi plantada no meio de uma vinha. Interessante isso, né? Porque o que é uma vinha? É uma plantação de parreira, de pé de uva, que também era muito conhecido e muito cultivado em Israel. E lá no meio, não é, dos pés de uva, no meio das parreiras, se plantou uma figueira. Uai, padre, então por que Jesus utiliza o elemento da figueira e não da videira? Porque se vocês lerem o livro dos profetas, Deus vai assemelhar o seu povo a uma figueira. Então o profeta Isaías vai nos falar isso, né? O profeta Oséias vai nos falar isso. Então, quando Jesus utiliza um elemento para contar uma parábola, não é apenas um elemento do cotidiano do povo, porque o povo conhece, mas ele utiliza disso para remeter ao Antigo Testamento, porque quem ouvia Jesus conhecia o Antigo Testamento e conhecia também os profetas. Logo, se Jesus fala de uma figueira, por detrás da figueira, Jesus está falando de quem? Do povo de Israel, do povo de Deus, daqueles que estavam seguindo Jesus. Seja os que aderiam a ele, ou seja, os que seguiam porque queria matá-lo, queria maltratá-lo. Então, por isso, Jesus utiliza o exemplo da figueira. Então, plantou a figueira lá no meio da vinha. Só que quando foi procurar frutos, o que aconteceu? Não encontrou. A última frase do versículo 6. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Procurou e não encontrou. O que Jesus estava sinalizando? Israel, o povo de Deus, o povo escolhido, o povo amado, que teve este grande privilégio diante de todos os povos da terra, serem o povo escolhido, não estava produzindo fruto. E por que não estava produzindo fruto? Primeira parte do Evangelho. Porque o coração estava endurecido, achando que não passando por nenhuma catástrofe, por nenhuma doença, por nenhum tipo de mal, eles já estavam justificados diante de Deus, logo não precisavam fazer mais nada. E aqui nós podemos falar de um mal que nos envolve no nosso tempo e que remete ao conteúdo do Evangelho, que se chama preguiça espiritual. Já ouviram falar da preguiça espiritual? Tem a preguiça de trabalhar, por exemplo, né? Às vezes as mães sofrem muito com os filhos adolescentes. Manda lavar a vasilha, meninada com preguiça, deitado, não vai, né? Chama para ajudar a arrumar a casa, não vai, porque está com preguiça. Então, a preguiça na vida do adolescente impede de trabalhar, impede de crescer, impede de aprender outras coisas, não é assim? Por que eu estou dando esse exemplo do nosso cotidiano? Para falar da preguiça espiritual, que nos impede de rezar, que nos impede de vir à igreja, que nos impede de ouvir a voz de Jesus meditando a sua palavra, que nos impede de servir a Deus, que nos impede de ajudar o nosso próximo. Porque se eu não passo por nenhum tipo de mal, se a minha vida já está muito boa, se tudo aquilo que eu precisava alcançar eu já alcancei, logo eu estou recebendo a bênção de Deus. E aí eu posso tocar o barco da minha vida deste jeito. E hoje Jesus quer nos cutucar, porque nós não podemos permitir com que a nossa preguiça espiritual seja o motivo da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho serem infrutíferos, ou seja, não produzir frutos. Jesus hoje está pegando pesado conosco, não está, minha gente? Mas não terminou não, voltemos para o texto. Olha lá como que vai continuar
a parábola. Vamos no versículo 7, agora. Olha o que está escrito lá. Então, disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira, e nada encontro. Corta, porque esta está inutilizando a terra? Vamos parar por aqui. Eu sempre digo que nenhum detalhe do evangelho é por acaso. A parábola nos disse que o dono da vinha veio durante quantos anos procurar frutos? 3. E aí vocês poderiam procurar: padre, mas por que é 3? Não foram 2 anos, 5 anos, 10 anos, e foram 3 anos. Porque 3 anos simboliza o tempo do ministério de Jesus para consolidar a vida da igreja. Jesus foi batizado por João quando ele tinha 30 anos, e ele foi crucificado quando ele tinha quantos anos? 33. Então, quantos anos duraram o ministério de Jesus? 3. Por isso a parábola diz: há 3 anos eu venho buscar frutos e não encontro nenhum. Durante todo o ministério de Jesus, a figueira, que é o povo de Deus, não produziu frutos. E aí vem a sentença. Então, corta. Por que ela está inutilizando a terra? Se ela está aqui há 3 anos e não produz frutos, a terra está aqui perdida, porque pode-se cortar, arrancar, plantar outra, que vai produzir frutos. Agora, vem a figura de Jesus na parábola, que é o agricultor, que é aquele que cuida da vinha. E olha qual vai ser o posicionamento do agricultor que cuida da vinha, que cuida também lá da figueira. Vamos para o próximo versículo agora, o versículo 8 e 9. Os 2 últimos versículos do Evangelho. Olha o que está escrito lá. Vamos ler juntos? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então a cortarás. Agora, vire o seu folheto aí e veja qual é o refrão do Salmo de hoje. Olha lá o refrão do Salmo. O que está escrito aí no refrão do Salmo de hoje? O Senhor é bondoso e compassivo. Tem alguma coisa a ver com esses 2 últimos versículos? Tudo a ver. Porque Jesus, na figura do vinhateiro, do agricultor, vai dizer: olha, vamos esperar um pouco. Por quê? Porque agora eu vou cuidar desta figueira, eu vou cavar em volta dela, eu vou colocar adubo, porque pode ser que ela venha dar frutos, e dando frutos, ela não precisa ser cortada. O que isso significa para a vida? Que Deus não desiste de nós, que Deus não desiste de você. Vira para quem está do seu lado cochilando e diga: meu irmão, minha irmã, Deus não desiste de você. Ele quer que você produza muitos frutos. E agora, vamos entender como que este vinhateiro, este agricultor trabalha, olhando a figura de Jesus. Vou cavar a terra, vou trabalhar em volta e vou colocar adubo. Aqui está o X da questão do evangelho de hoje. A nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos sonhos, as nossas lutas e labutas de cada dia só produzirão frutos a partir do momento que eu permito Jesus
cavar em volta, colocar adubo e fazer todo o trabalho de preparação desta terra. Porque tem muitas pessoas que de repente trabalham 10 anos da vida, com muito suor, levantando de madrugada, deitando meia-noite, e ela olha para trás e fala: padre, parece que eu não estou vendo fruto. Já ouviram isso? Eu trabalho tanto, me dedico tanto, olha aqui o valor do meu suor, mas eu não vejo fruto no meu casamento, eu não vejo fruto na vida dos meus filhos, eu não vejo fruto na minha vida pessoal. E agora Jesus está nos dando a dica: para que nós produzamos muitos frutos, é necessário iniciarmos o nosso itinerário de conversão, e a quaresma é para isso. E o nosso Deus não é um Deus vingativo, não é um Deus que nos coloca no lugar pior porque eu cometi um grave pecado, ou porque eu fiz alguma coisa errada, como pensavam os judeus pela teologia da retribuição. Não, o nosso Deus é um Deus compassivo, é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, como cantamos no salmo de hoje. E quando eu me permito fazer a experiência de deixar com que o sangue de Jesus derramado na cruz seja o adubo que coloque ali na terra da minha vida, com certeza eu vou produzir muitos frutos, porque o sangue dele derramado na cruz foi para isso, foi para te salvar, foi para te perdoar, foi para redimir as suas culpas. Então o sangue de Jesus derramado na cruz é o adubo que precisa ser encharcado a terra do nosso coração. Mas a nossa dificuldade é que a terra do coração está empedrada. Já viram aquela terra, quando você soca ela muito, tem condições da água entrar dela? Tem condições da semente entrar nela? Não tem. E pode ser que o nosso coração vai ficando assim. E o nosso egoísmo, a nossa autossuficiência, a religião que nós criamos, onde nós somos o Deus dela, vai fazendo isso conosco. E aí São Paulo, na segunda leitura, na última frase da segunda leitura, olha o que São Paulo vai dizer para nós. Olha lá o versículo 12 da segunda leitura. Volte aí seu folheto, só para você ver o que está escrito lá. Vamos ler juntos? Bem fortes? Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. É isso. O nosso egoísmo, a nossa autossuficiência, o nosso distanciamento de Deus, a dureza do nosso coração, vai fazendo o que o diabo quis fazer com Jesus no primeiro domingo da quaresma. O diabo levou Jesus para a parte mais alta e falou: se você me adorar, todos esses reinos vão pertencer a ti. E aí Jesus não aceitou, porque Jesus sabia que aquilo era mentira, que os reinos de todos os reinos da terra não pertenciam ao demônio, mas pertenciam a Deus, porque foi Deus que criou. Mas por que o diabo fez isso com Jesus, lá na primeira tentação? Para encher ele de quê? De soberba, de poder, de vanglória, de coisas para si. Porque depois, se Jesus tivesse atendido à tentação de Satanás, Satanás iria empurrá-lo e o tombo ia ser muito grande. E pode ser que isso aconteça na nossa vida. Nós ficamos iludidos por tantas coisas que vão nos elevando para que depois o tombo seja grande. Tome cuidado, quem está de pé, para não cair. Quem aqui já caiu ao menos uma vez na vida? Levante a mão para me saber. A grande maioria. É bom cair? É horrível, né? A minha avó às vezes caía e não contava para nós, porque a pessoa vai ficando mais velha, né? O corpo vai ficando mais debilitado, e a pessoa fica com vergonha de contar, não é? A sensação, o desconforto da queda é muito grande.
Depois, o estrago que o tombo pode fazer, pode quebrar um pé, pode quebrar uma costela, pode quebrar um braço. E depois, para fazer o caminho de ficar bom de novo, demora. Por que o padre está falando isso? Porque hoje nós estamos vivendo essa realidade. Nós permitimos com que as coisas do mundo vão nos insuflando, vão nos enchendo e colocam lá em cima. Mas depois, quando vem o tombo, minha gente, pode ser que vai demorar mais uma vida para recuperar. Por quê? Porque em vez de preferir Jesus cavando, colocando adubo, cuidando da sua figueira, o que é que você fez? Você não quis o cuidado de Jesus. Você atendeu foi a proposta do mundo, da propaganda, da televisão, das redes sociais, não é? Da política do nosso mundo, e não permitiu com que Jesus cuidasse da sua figueira. E por que a palavra de Deus nos exorta neste domingo com este conteúdo? Porque ainda dá tempo. Ainda há tempo. E este tempo não é para amanhã, não é para a semana que vem. Este tempo é hoje. É agora. Porque nós já perdemos tempo demais. Já sofremos, já lutamos muito, já derramamos muito suor. E pode ser que não encontramos os frutos. Mas antes de cortar e lançar o fogo, o Senhor nos dá uma chance para a vida que Ele quer te oferecer nessa quaresma, para a graça que Ele quer te possibilitar na celebração da Páscoa, da ressurreição dEle, na graça que Ele precisa oferecer no seu casamento, na vida dos seus filhos, da sua família, diante do sofrimento que você vê o seu pai e a sua mãe passando. Então, é agora, é hoje. E aí você poderia perguntar: padre, o que é que eu preciso fazer? Abrir as portas do coração e deixar Cristo entrar. Para quê? Para cavar, para colocar adubo. Porque depois deste trabalho, depois desta permissão que você permite a Cristo entrar no seu coração, o que vai acontecer? Você irá produzir muitos frutos. Então agora vamos encerrar essa pregação pedindo essa graça a Jesus. Então deixe agora seu folheto de lado, feche um pouquinho os seus olhos e pense na sua vida, na sua história, confrontando com o evangelho de hoje. Quais foram as situações que você se doou tanto e não viu nenhum fruto? Quais são as suas ambições desmedidas que dominam o seu coração e quer te colocar lá em cima para depois te empurrar? Quais foram os tombos e as quedas que você já levou na sua vida e que depois você teve aquela sensação da tristeza, da angústia, do vazio? Então vai falando para Jesus assim: Senhor, hoje eu quero abrir as portas do meu coração para que o Senhor entre, porque eu sei que o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus compassivo. Quantas oportunidades, Jesus, eu já perdi, mas hoje eu quero te dar essa oportunidade, porque eu não quero mais viver na sequidão, Jesus. Eu não quero viver mais com uma vida infrutífera. Vem, Jesus, com o teu sangue precioso, regar o meu coração, adubar o meu coração. Vem, Jesus, com o teu poder abrir os meus ouvidos que me impede de ouvir a tua palavra, de entender a tua catequese. Vem, Jesus, dominar a minha vontade desordenada, que muitas vezes me escraviza, que me domina e que me impede de escolher o que o Senhor está me oferecendo. Porque eu também preciso me converter, Jesus.
E eu sei, Jesus, que se eu não caminho no caminho da conversão com o Senhor, a consequência será a morte. Então apresente para Jesus também quais foram as realidades de morte que você enfrentou na sua história, por não estar caminhando com Ele. E o tempo é agora, o tempo é hoje. A graça não pode passar. Peça, clame, se renda ao poder do Senhor e permita que Ele faça essa obra nova, que vai produzir muitos frutos na sua vida. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, ergues do chão, pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Quando nós caímos, dependendo da queda, nós não conseguimos levantar sozinhos. Nós precisamos de uma mão que nos segure, de uma mão que nos levante. E o que isso quer nos ensinar? Que diante da queda da vida, nós precisamos da mão de Jesus, porque esta mão é poderosa, porque esta mão nos fortalece. Mas muitas vezes a gente anda como uma criança birrenta. A criança birrenta não quer pegar na mão de ninguém, ela quer ficar sozinha, e ficando sozinha ela pode padecer na queda. E pode ser que na sua história você já viveu como uma criança birrenta, querendo ficar sozinho, sozinha, não querendo a ajuda de ninguém, não querendo nem mesmo crer em Deus. E hoje, por meio desta palavra, Jesus está nos ensinando que se nós abrirmos as portas do nosso coração para Ele, quando a gente cair, quando a gente escorregar, nós não vamos estar sozinhos, porque sempre pelo caminho nós teremos a mão dele, que vai nos segurar, que vai nos fortalecer. E agora nós vamos cantar mais uma vez essa canção,
para que o nosso canto chegue ao céu, para que o nosso canto seja este grande grito de louvor, que joga fora do nosso coração tudo que não presta, que tire de dentro de nós tudo aquilo que nos impediu de ser cuidado, de ser regado, de ser adubado pelo Senhor, para que a cada dia nós seguremos na mão de Jesus, e que Jesus segure na nossa mão, porque quem anda segurado na mão de alguém, corre menos risco de cair. E pode ser que você já levou tantas quedas, porque você não segurou na mão de ninguém. E hoje a palavra te faz esse convite: segura na mão de Jesus, porque você vai cair menos, porque você vai escorregar menos, porque a mão dele vai te sustentar, porque a mão dele vai te segurar, porque a mão dele vai te proteger, porque a mão dele vai fazer com que a sua vida seja uma vida frutífera. Cantemos: abro as portas do meu coração e dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. livre acesso. Mais uma vez, eu abro as portas do meu coração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Realizas prodígios. Pois com teu braço forte. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Obrigado, Senhor, porque somos alcançados pelo poder da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos dando mais uma chance nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque hoje a tua mão nos segura. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de voltar o nosso coração para ti e de continuarmos no nosso caminho de conversão.